Felipe Gesteira lançou na última semana o cordel O Jumento e a Troca dos Brinquedos. Olha que assunto curioso, né? E ele está aqui para contar um pouquinho sobre essa obra. Primeiro, que eu gosto muito de cordel, e segundo, quando se trata de um colega representando a gente, né, a classe de jornalistas, a gente fica muito feliz. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado, Dia, Sabrina. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Me conta aí como é esse cordel, a ideia que você teve, como foi que você montou aí a estrutura para começar a desenhar e a explicar isso aí, a contar em ritmo de cordel essa história. Então, é um tema que sempre me inquietou muito como pai. Hoje tenho 3 crianças, 3 filhos, e essa questão de gênero em relação às cores, a brinquedos, sabe? Essa história de pensar assim, existe cor de menino e cor de menina, por que a menina tem que gostar de rosa, por que o menino tem que gostar de azul, se são cores, se o espectro prismático está lá e as crianças é que se identificam com as cores. Então, da mesma forma que na primeira infância vem essa questão das cores, logo depois vem com as brincadeiras também. Então, existe brinquedo de menino e brinquedo de menina, ou os brinquedos estão à disposição e as crianças vão lá escolhem com quem brincar. Porque eu tenho uma menininha, uma bebê de 5 meses que gosta de carrinho, entendeu? Então, assim... Interessante. Isso aí partiu, assim, a sua ideia principal para escrever o cordel, foi isso? E aí o cordel, ele entra na parte lúdica, né? Da forma... Tá aqui, eu trouxe alguns para mostrar. Pega um para você folhear também, para poder a gente mostrar bem direitinho aqui. O Jumento e a Troca dos Brinquedos. Muito bacana, ele já falou aí a ideia principal, e aí eu quero que você fale exatamente as etapas que tem aqui no cordel. Então, aí a história, assim, eu não vou entregar, não vou dar spoiler para quem for ler o cordel, mas a história, assim, tem uma confusão, o jumento aparece na história, causa uma confusão, e é na hora que os brinquedos se misturam, né? E assim, a história tem a parte engraçada, a parte lúdica do cordel, entende? E seguindo a métrica de cordel, seguindo a métrica de estrofes, de versos, de rimas, desse gênero da literatura que é um clássico nosso, né, do Nordeste. Você já tinha essa ideia, eu já fiquei sabendo que o cordel impresso foi lançado só agora, mas você já tinha essa ideia digital desde 2020. Como é que aconteceu esse processo da versão digital para chegar aqui à versão impressa? Como é que você resolveu fazer isso, essa logística? Na verdade, Sabrina, do digital para o impresso foram poucos meses, sabe? Eu lancei a versão digital em 2020, poucos meses depois eu publiquei a versão impressa. Só que não houve lançamento por conta da pandemia de Covid-19. Estava muito complicado a situação da pandemia na época, e aí o lançamento foi adiado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, eu sei que você é jornalista, queria que você falasse um pouquinho sobre sua história como jornalista e escritor. Porque há muitos jornalistas que não escrevem. O que eu quero dizer? É uma esfera que, assim, é pouco explorada pelo meio jornalístico. Há muitos jornalistas que gostam mais da reportagem, mais de apresentar, e vamos dizer assim, o uso da escrita ficou um pouco lá para trás, aquela coisa mais de jornal impresso depois que acabou. Você sabe que a gente, né, deixou de ter essa parte de escrita por conta da falta do jornal impresso. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre sua história da escrita e como jornalista. O jornal impresso, ele diminuiu a circulação, né? Diminuiu a quantidade de jornais. Existe uma crise no impresso em curso, mas assim, o jornal impresso resiste. A gente temos um centenário circulando na Paraíba, que é o jornal A União. Inclusive, eu escrevo semanalmente para o jornal União, tem uma coluna de crônicas no jornal A União. Maravilha! E a relação da escrita do jornalista com a escrita é interessante porque o jornalista ele escreve muito, né? O jornalista escreve muito todos os dias. Então, assim, é difícil um jornalista que termine um dia de trabalho sem ter escrito pelo menos uma página inteira de texto corrido. E assim, uns mais, outros menos, a depender da área, se for de impresso, de portal, de TV, mas todo jornalista escreve muito. E se você for pegar a quantidade de produção que um jornalista tem e a habilidade e a capacidade de escrever, isso é natural do profissional. Exatamente. De imprensa. E aí eu queria saber se é a primeira vez que você faz cordel, que você habituou a esse seu tipo de escrita. Que eu faço cordel a primeira vez, sim. Assim, eu escrevo crônica, de vez em quando eu brinco com poesia, eu digo que é uma brincadeira. Porque muito bom. Gosto de poesia, gosto de haikai, gosto da métrica do haikai, da história de contagem de sílaba. Tem outro livro
livro publicado, que é Emagreça Bebendo Cerveja, e esse daqui eu digo que foi uma incursão, né? Foi uma experimentação de provar, de brincar, de experimentar o gênero do cordel. Eu acho muito interessante a gente também falar sobre a importância de resgatar a leitura, principalmente no meio digital que a gente tem hoje, né? Que as pessoas estão perdendo um pouco esse hábito de pegar, abrir o livro e se reconhecer nas letras. Na sua opinião, como é que você vê isso? E eu queria que você falasse sobre o incentivo que você teve, quem foi que te incentivou, se foi uma coisa que partiu só de sua ideia mesmo, só do seu próprio querer, para você escrever o cordel. Não houve incentivo. Eu comecei a brincar com o texto, fiz em forma de cordel. E o primeiro texto, que eu nem gostei do texto, eu vi que ele não estava legal e fui pesquisar por que não estava legal. E aí foi quando eu descobri que o cordel ele tem métrica específica, tem rimas, tem quantidade de sílabas para cada verso. Existe uma métrica muito rígida para o cordel. E eu achei sensacional. Eu comecei a pesquisar isso e ajustei o texto para métrica do cordel. Foi aí que saiu esse daqui, finalizado. A gente costuma dizer que o cordel é quase uma música. Na verdade, é uma música. Né? Não deixa de ser, a gente tem que ter esse rima, tem que ter, inclusive, o tempo da leitura, porque se você começa a ler aqui e se perde um pouco ali, você já perde o ritmo do cordel. Agora, falando sobre o assunto que você traz aqui nesse cordel, o jumento e a troca dos brinquedos. O laboratório, para você fazer isso aí, você já conversou um pouco com a gente, mas sobre alertar essa questão do preconceito entre menino, menina, essa diferença toda. No meio social, você acha que é um tema realmente muito importante para a gente falar nos dias de hoje? Sim, sim. Até porque essa questão do preconceito de gênero, ele gera violências, né? É a partir do preconceito que muitas violências na sociedade acontecem. Assim, pela questão de gênero, existem muitas mortes no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas da população LGBTQIA+, entendeu? Que morrem em decorrência de violência que surge a partir do preconceito. Exatamente, e além disso... ódio, homofobia. A gente presencia muito, a gente passa muitas reportagens que falam sobre isso, mas você já chegou a presenciar, de fato, assim, já chegou no seu ambiente, ou onde você, por onde você percorreu, ou até mesmo você já sofreu algum tipo de bullying, alguma coisa de uma escolha pessoal sua, você já presenciou esse tipo de preconceito? Assim, já porque eu já trabalhei com jornalismo na rua, então a cobertura de pauta policial e tudo, eu já trabalhei com jornalismo fotográfico e, assim, na rua quem é repórter, quem é jornalista sabe que a gente vê muita coisa. E no âmbito pessoal, já presenciei, assim, de coisa corriqueira, dessa questão relacionada à infância mesmo. De alguém dizer, mas isso aqui não é coisa de menino, mas isso aqui é coisa de menina, não sei o quê. Coisas mais simples, mas, assim, que são pontos de origem de preconceito, que desencadeiam preconceitos maiores. E isso aí deságua no futuro em ódio, em homofobia e em outras coisas. Com certeza. E isso parte... É bom a gente falar sobre essa questão da criança, porque isso parte com a questão da presença dos pais, que eles devem ter uma educação afinada para poder tratar muito disso em casa, e até o período em que a criança está indo para a escola, a gente precisa ter um pouco desse cuidado. A gente está falando aqui de literatura de cordel. E a literatura de cordel ela tem que estar incluída dentro das escolas, tem que estar incluída dentro do nosso currículo educacional. Como é que você está, a partir desse projeto seu, como é que você está entrando nas escolas, conversando com professores? Você já pensou nisso? Você já está nesse ambiente também? Não pensei ainda de levar o cordel para as escolas, não. Eu tenho um projeto de transformar esse texto em livro infantil, com outra linguagem. Livro infantil, que bom, isso. Que bom. Mas eu acho importante também o cordel ocupar espaços nas escolas também. Sem dúvida alguma. E aí é onde eu lhe pergunto, os seus próximos passos. Como é que vai ser o lançamento? Se você vai levar para outros ambientes públicos, porque eu também acho muito importante ir para as bibliotecas que a gente tem públicas por aí, os sebos culturais que a gente tem também. É importantíssimo você fazer essa parceria e adentrar nesses espaços para poder ter o acesso. Eu queria que você falasse sobre isso, a logística que você está utilizando para realmente mostrar aos paraibanos esse seu trabalho. O lançamento aconteceu na última quinta-feira, no Mestre Cervejeiro, em Tambaú. E os próximos passos, assim, são bibliotecas. Vou levar o cordel para as bibliotecas pelo registro histórico, porque é interessante, quando você fala em biblioteca, eu quero registrar que, apesar de ter sido feito em formato de cordel, respeitando o formato clássico de texto, pequenininho, o formato é igual ao formato de cordel, mas ele foi lançado como livro.
Então, assim, é um cordel que é lançado como livro, ele tem ISBN, tem registro na Biblioteca Nacional, foi lançado por uma editora Plural de Campina Grande. Então, assim, na hora que eu chego com ele para uma biblioteca, ele já tem ficha catalográfica. E aí é legal também para bibliotecas, para escolas. Muito bem. E aí, quem quiser adquirir, onde é que a gente pode encontrar? E eu aproveito também para você dar as suas redes sociais também para a gente divulgar mais esse trabalho. Tá. Quem quiser adquirir, ele está vendo na Amazon em formato digital e físico. Você pode comprar tanto o e-book como pode comprar o impresso e receber em casa. Ele vai assim bonitinho, só a cor que eu não tenho como garantir qual vai, porque as cores variam. Tem um envelopezinho, né? Tem eu envelopezinho. Achei lindo. Olha só. E olha o material, gente. É lindo. Além de ser um produto de excelente qualidade, isso aqui é patrimônio cultural nosso. A gente não pode perder essa raiz não, pessoal. Isso. A gente está perdendo nossa identidade. Quando chega no lugar aí no sul ou em qualquer outro lugar, eu estava até me lembrando muito da questão... olha, deixa eu mostrar aqui. Lembrando muito que a gente pega essa parte digital, a gente vê gente escrevendo errado, porque está escrevendo ligeiro demais. Por quê? Porque perde o hábito da leitura. E não tem coisa melhor do que ler a literatura de cordel, porque fala a nossa linguagem. Era isso que eu queria perguntar a você. A linguagem que você usa. Aqui, lógico, eu vou dar só uma lida assim, o nome agurizada. Isso é muito do interior. Os guri que estão brincando ali. A linguagem que você utiliza aqui nesse cordel, qual é essa linguagem? O que é que você buscou de referência? Assim, a linguagem utilizada é a norma culta da língua portuguesa. Eu busco, tanto no cordel como nas minhas crônicas que eu publico no jornal, eu sempre tento trazer um pouco do regionalismo, um pouco do nordestês, isso, né? É muito bom. Que a gente fala, sempre tento colocar isso nos textos. Agora eu tenho cuidado de usar termos que já existam no vocabulário, que existam, que estejam registrados no vocabulário da língua portuguesa. Porque às vezes uma pessoa de fora pega um termo que é muito nosso, mas se não tiver no dicionário é difícil. Para poder identificar o que é, difícil o entendimento. Não é uma gíria, mas sim é uma linguagem que a gente usa aqui, mas que existe no dicionário que dá para a gente entender bem. Maravilha, parabéns, viu? Mas você tem outro livro, né? Qual é esse outro livro? Emagreça bebendo cerveja. Onde é que eu encontro esse livro? Tá vendo na Amazon também, versão digital e versão física. E a história, hein? Eu fiquei curiosa agora para saber como é que emagrece bebendo cerveja, até porque eu sei que a levedura, né? Você sabe que aumenta ali um pouquinho a barriguinha. O segredo é esse, meu filho. Tá lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ele é esperto, eu gostei dele. Ele não vai dar spoiler não, viu? Só comprando na Amazon e também nas redes sociais. Como é que eu te encontro? Twitter é @gesteira, Instagram @Felipe Gesteira. Felipe Gesteira. Obrigada, viu, Felipe, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Sucesso. Vamos acompanhar assim, por onde você estiver. Aqui o registro do jumento e a troca dos brinquedos, muito interessante, vale super a pena, viu? Vamos resgatar a nossa cultura. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, vou